Um soldado tão destemido que enfrentou um leão numa cova em dia de neve, desarmou um gigante com a própria lança do inimigo e defendeu o rei com uma lealdade inabalável. Esse era Benaia, o guerreiro mais temido e misterioso da Bíblia. Mas o que movia Benaia? E o que Deus queria nos ensinar através dessa vida cheia de feitos surpreendentes? Prepare-se para entender como as escolhas de Benaia podem transformar a sua vida hoje. Benaia, mencionado nos livros de Samuel e Crônicas, é introduzido como o filho de Joiada, um líder de família sacerdotal, o que já traz uma profundidade espiritual à sua identidade. A linhagem sacerdotal de Benaia, combinada com seu papel de guerreiro, ilustra uma rara fusão de devoção espiritual e habilidade militar, incomum para a época. Essa dualidade indica que ele não era apenas um soldado qualquer, mas um homem com um senso de missão que transcende o mero cumprimento do dever militar. Ele simboliza a coragem fundada na fé, como descrito em 1 Crônicas 27, onde é revelado que liderava os Queretitas e os Peletitas, grupos de elite do exército de Davi. A vida de Benaia desenrola-se em um dos períodos mais tumultuados e decisivos para Israel, durante os reinados de Davi e Salomão. Esse período é marcado por batalhas constantes e pela necessidade de proteger o reino de inimigos externos e internos. A lealdade era uma das virtudes mais essenciais para o sustento do reino de Israel, e Benaia se destacava nisso. A Bíblia mostra que sua posição não era meramente de soldado, mas de um defensor do pacto de Israel com Deus, refletindo a confiança que Davi tinha nele. Espiritualmente, Benaia é visto como um exemplo da comunhão entre fé e coragem. Suas ações revelam um coração comprometido com a causa de Deus e do rei, características que vão além da força física. Ele é descrito como alguém que encarava a batalha como uma extensão de sua devoção. Cada desafio era uma oportunidade de manifestar a glória de Deus e a proteção divina sobre Israel, deixando claro que seu vigor vinha, em última análise, do Senhor. Entre os feitos de Benaia está a impressionante vitória sobre dois dos guerreiros mais fortes de Moabe, chamados na Bíblia de leões de Moabe, segundo Samuel 23:20. A referência a leões destaca a ferocidade e a habilidade desses adversários, simbolizando uma ameaça quase insuperável. A coragem de Benaia ao enfrentá-los demonstra não só uma força física imensa, mas também uma profunda confiança no Senhor, que lhe deu a vitória. Este feito inicial estabelece a reputação de Benaia como um guerreiro temido e, ao mesmo tempo, um homem guiado pela fé, pronto para enfrentar o perigo pelo bem de Israel. Outro feito extraordinário de Benaia foi o confronto com um leão em uma cova em um dia de neve. Esse episódio, além de raro, apresenta um simbolismo profundo. O leão, geralmente um predador invencível, representa desafios temidos, enquanto o contexto de uma cova coberta de neve aumenta as dificuldades, com o terreno escorregadio e o frio intenso. Para entrar em uma situação de risco extremo como essa, era necessário mais do que bravura. Era preciso uma fé sólida, acreditando que Deus estaria com ele. Sua vitória sobre o leão, segundo Samuel 23:20, se torna um testemunho de como aqueles que confiam no Senhor são capazes de triunfar sobre adversidades aparentemente insuperáveis. Benaia também derrotou um imenso egípcio, armado apenas com uma vara, enquanto o adversário portava uma lança. Esse gigante egípcio é descrito como um guerreiro formidável, mas Benaia, com destreza e coragem, desarma-o e vence com a própria lança do inimigo. 1 Crônicas 11:23. Essa vitória mostra não apenas a coragem de Benaia, mas também sua inteligência e capacidade de transformar a força de um adversário em sua própria vantagem. Assim, Benaia não apenas prevalece fisicamente, mas espiritualmente, provando que a confiança em Deus permite vencer até os inimigos mais preparados.
A posição de Benaia no exército de Davi era de extrema confiança e responsabilidade. Como comandante dos queretitas e peletitas, a guarda pessoal do rei, ele era encarregado de proteger o rei e o reino em momentos cruciais. Essa tarefa exigia lealdade absoluta e uma disposição de sacrifício que poucos possuíam. A confiança que Davi depositava em Benaia indica o respeito e a segurança que ele inspirava, tornando-se essencial na estrutura de comando do exército de Israel. Sua liderança não era apenas militar, mas também espiritual, servindo como exemplo de fidelidade a Deus e ao rei. O compromisso de Benaia não se limitava a proteger a vida de Davi. Ele também desempenhava um papel crucial na defesa do reino e na execução da justiça. Por sua integridade e força, ele se tornou o braço direito do rei em momentos decisivos, ajudando a proteger o povo de Israel contra inimigos internos e externos. Em várias passagens, a Bíblia registra a firmeza com que Benaia cumpria suas missões, demonstrando uma lealdade inabalável, o que era especialmente importante em tempos de disputas e traições, quando o reino enfrentava divisões e ameaças internas. Durante a transição de poder de Davi para Salomão, Benaia assumiu uma responsabilidade ainda maior, desempenhando um papel fundamental no estabelecimento do reinado de Salomão. 1 Reis 2:35. Quando Salomão consolidou o trono, foi Benaia quem executou a justiça contra Joabe e outros opositores, garantindo a estabilidade do reino. Sua atuação mostrou que sua lealdade não estava apenas ligada a um rei específico, mas ao próprio propósito divino de proteger e estabelecer Israel sob a direção de Deus. Ele serviu com honra, ciente de que seu compromisso era com a justiça divina. Os feitos de Benaia oferecem profundas lições espirituais para a vida daqueles que buscam viver pela fé. Sua coragem e confiança em Deus diante de situações de risco extremo são inspirações para os que enfrentam lutas aparentemente impossíveis. A vitória sobre o leão, por exemplo, ensina que mesmo em um dia de neve, ou seja, em meio a adversidades e obstáculos que tornam a situação ainda mais difícil, a fé pode fazer a diferença. A Bíblia nos mostra que a verdadeira força vem da confiança no Senhor, como descrito em 2 Samuel, onde é afirmado que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é comprovada, ele é escudo para todos os que nele confiam. A superação de Benaia ao desarmar o gigante egípcio com a própria lança do adversário mostra que a fé pode transformar fraquezas em forças. Esse episódio revela a importância de não se intimidar diante do que parece ser um poder superior. Para Benaia, a força do inimigo foi usada contra ele próprio, representando que Deus capacita seus servos a vencer mesmo as batalhas mais difíceis. Em um sentido mais amplo, essa história ensina que Deus é capaz de usar qualquer situação, mesmo aquelas que parecem adversas, para transformar e fortalecer os que confiam nele. A trajetória de Benaia exemplifica como a lealdade e a integridade são recompensadas. A Bíblia enfatiza repetidamente que Deus recompensa os que permanecem fiéis em meio às provações. Em Provérbios 3, somos encorajados a não abandonar a lealdade e a fidelidade, para que encontre graça e boa compreensão aos olhos de Deus e dos homens. A história de Benaia destaca essa verdade, mostrando que a fé em Deus e o compromisso com a sua vontade são as maiores armas que alguém pode possuir. O legado de Benaia reflete a recompensa de uma vida dedicada à fidelidade e ao serviço a Deus. Ao longo de sua trajetória, ele permaneceu firme em sua missão, defendendo a justiça e cumprindo com zelo as tarefas que lhe foram confiadas. Benaia viveu uma vida de obediência que transcende o campo de batalha, sendo elevado ao posto de comandante do exército de Israel sob o reinado de Salomão. 1 Reis 2:35. Esse reconhecimento não veio apenas por sua habilidade militar,
mas pela integridade que demonstrou ao longo dos anos, o que o tornou digno de ocupar essa posição de honra. Deus vê e valoriza o comprometimento de seus servos. A lealdade de Benaia ao propósito divino assegurou a continuidade do pacto entre Deus e Israel, deixando um exemplo claro de como a vida de um homem fiel pode influenciar o destino de uma nação. A história de Benaia se perpetua como um símbolo de coragem, fé e serviço inabalável ao Senhor. Seu nome é lembrado entre os guerreiros mais valorosos de Israel, mas sua verdadeira força vinha de sua relação com Deus. A recompensa de sua fidelidade não se limitou ao reconhecimento humano. Benaia alcançou um lugar especial na história sagrada, mostrando que a maior herança que alguém pode deixar é a prova de uma vida comprometida com o propósito de Deus. Ele nos lembra que, assim como ele, somos chamados a viver com integridade e coragem, certos de que Deus é fiel para honrar os que honram o seu nome. Reflita: o que você está disposto a enfrentar e vencer para cumprir a vontade de Deus? Como Benaia, temos nossas cavas em dias de neve e os gigantes que desafiam nossa fé. Valores como lealdade, coragem e fé inabalável o elevaram ao reconhecimento diante dos homens e de Deus. Trilhe seu caminho com coragem e fé, e o Senhor te honrará. Se essa mensagem falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para continuar recebendo ensinamentos valiosos como este.